E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela, trabalho no Estúdio do Concurseiro e professor concurseiro. Vim aqui avisar vocês que o nosso aulão para São José da Barra já vai iniciar. Mas antes, eu vim passar algumas informações do nosso curso preparatório. O nosso curso ele tem abordagem ali de até 100% do edital. Nós fornecemos material em PDF, certificado que vale como horas complementares. Temos aulas ao vivo que ficam gravadas. Dessa forma, se você não conseguir assistir no ao vivo, você não perde a aula. Você consegue tirar todas as suas dúvidas no ao vivo com os professores e depois gravada você pode estar nos mandando mensagem que nós passamos as dúvidas para os professores. O nosso curso ele vai até um dia antes da data da prova. Então, até um dia antes você vai estar conseguindo receber todos os conteúdos referentes a seu edital e esses conteúdos ficam disponíveis para vocês até 2 semanas após a data da prova. O nosso curso ele é um curso realmente completo, tá, pessoal? Nós garantimos isso para vocês. Vocês têm todo o auxílio, o apoio da equipe pedagógica para tirar todas as dúvidas que surgirem durante o curso. O nosso curso ele está ali no valor imperdível, tá? Que daqui a pouco eu volto para falar essa questão dos valores. Vou deixar uma parte só para a questão dos valores, que eu sei que é um momento delicado ali, que muitas vezes a gente acha que não vai conseguir, mas a gente consegue, porque o nosso curso ele vai ajudar vocês a terem uma estabilidade maior a passarem um concurso público. Bom, gente, por enquanto é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Vou deixar vocês agora com o professor. Eu espero que vocês gostem desse aulão que está imperdível, tá bom? Muito obrigada, gente. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Boa aula! Olá, professores, boa noite, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, boa noite. Só verificar aqui o que vocês mandaram. Deixa eu testar o som. Opa. Perfeito. Pessoal, vamos lá então. Professores, para vocês conseguirem ver bem o slide, vocês precisam clicar no meio da tela. Vai aparecer 3 pontinhos ou uma ferramenta de configuração no canto superior direito. Então, vocês vão clicar no meio da tela, vai aparecer 3 pontinhos ou uma ferramenta de configuração no canto superior direito. Vocês vão clicar ali, vai aparecer várias opções, que é um menu. Você vai em qualidade avançada, 720p, que a imagem ficará perfeita, vocês vão conseguir ver os slides. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Raina Trentin, eu sou professor e advogado, moro aqui no Paraná, em Curitiba, sou professor de concurso público há mais de 4 anos, né? Já tive ali mais de 6 mil alunos ali pelo Brasil e mais de 400 alunos hoje com cursos ativos aí se preparando, né? Entre esses 400 e poucos alunos que nós temos hoje, mais de 380 são professores. Então, realmente, a gente tem muitos professores se preparando conosco, tá? Então, eu me chamo Reina Trentin, sou professor e advogado, possuo mestrado em Direito Internacional pela Católica de Santos, a Unisantos, possuo pós-graduação pela USP em Gestão Escolar e Direito Educacional, e minha formação é Direito e Pedagogia pela Universidade Paranaense. Esse é o contato do curso, caso vocês queiram entrar em contato. Nós vamos ter curso preparatório para o seu município. Hoje nós temos ali mais de 49 cidades com cursos ativos, né? Então, assim, a gente está atendendo a nível Brasil. Nós atendemos 100% do seu edital. Ah, professor, no meu edital tem legislação municipal, tem história do município. Vocês abarcam isso também dentro do curso, porque muitas vezes a gente sente dificuldade até de achar o material. Sim, nós temos um professor que ministra aula de lei orgânica, Estatuto do Servidor Público, as legislações municipais, entre outras legislações esparsas, caso conste no seu edital, e também história do município, nós temos ali toda uma parte de história do município, entre outras questões. Tudo bem? Pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos falar de conhecimentos pedagógicos, fundamentos educacionais, tendo em vista o edital de vocês. Tudo bem? Vamos lá, então.
Pessoal, o embasamento legal da educação nacional. Esse fundamento, ele está previsto na Constituição Federal, ele se repete no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Diretriz e Base da Educação Nacional. Se vocês pegarem a Constituição do Estado de vocês, vai estar lá, porque é o fundamento, e também na Lei Orgânica do município de vocês. Olha só, a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Então, o Estado vai ter a obrigação de fazer essa execução do processo educacional. Vocês têm que lembrar que hoje nós temos a educação básica consagrada na nossa Constituição Federal, porém, a parte que é obrigatória dessa educação básica não é ela toda, né? Então, a educação, nós temos como educação básica hoje a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, mas não é toda a educação básica que é obrigatória, só uma quase toda, né? O que seria obrigatório da educação básica? A pré-escola, o ensino fundamental de 9 anos e o ensino médio. Porque a creche, que é de 0 a 3, não é universalizado ainda. Nós temos fila de espera e os pais também têm ali, eles podem escolher se vão matricular seus filhos ou não na creche. Já a pré-escola, com 4 anos, né? Quando a criança completa 4 anos, é obrigatória a matrícula dessa criança na pré-escola. Daí, então, se é obrigatório, inicia-se a etapa de escolarização obrigatória, que seria dos 4 aos 17 anos, que vai abranger pré-escola, ensino fundamental de 9 anos e ensino médio. Então, o Estado tem a obrigação, tem o dever de oferecer esse processo educacional, principalmente ali na educação, na etapa obrigatória. E a família tem a responsabilidade não só de matricular seus filhos e enviar seus filhos para a escola. A família também tem a obrigação de acompanhar o processo, o percurso pedagógico, auxiliar ali os professores, a escola, a equipe pedagógica, em tudo que for necessário para a educação dos seus filhos e também participar do processo decisório da escola nos mecanismos da gestão democrática, que a escola pública tem esse compromisso com a gestão democrática. Tá? Então, a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade. Agora eu pergunto para vocês, qual seria o papel da sociedade frente a esses desafios da escola moderna? Olha só, a sociedade vai ter obrigações também, entre elas, principalmente fazer denúncias, formular denúncias, a parte de fiscalização. Ou seja, tem uma criança lá com 8 anos que nunca frequentou a escola e alguém do povo verifica essa situação. Tem que entrar em contato com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, para que essa criança tenha acesso ao processo educacional, porque pode acontecer dessa criança os pais não matricularem e o Estado acabar não localizando que essa criança não está matriculada em nenhuma escola. Tá? E essa educação moderna, pessoal, visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E você pode pensar assim, tá, então essa educação moderna tem um compromisso com o desenvolvimento global do sujeito? Tem. Mas sempre era assim? Não. Hoje nós estamos em uma pedagogia histórico-crítica ou crítico-social dos conteúdos, onde nós queremos e nós buscamos esse desenvolvimento global do sujeito. Então, dizer que hoje nós estamos em uma pedagogia histórico-crítica quer dizer que nós olhamos para o contexto pedagógico, o contexto educacional que já se passou e verificamos o que faz sentido e trazemos para a atualidade. O que faz sentido, trazemos para a atualidade. Então, a gente verifica, por exemplo, que lá nós temos o primeiro marco na pedagogia tradicional, lá em 1549, com a chegada dos jesuítas no Brasil, foi nosso primeiro marco educacional, 1549, com a chegada dos jesuítas. Lá no primeiro marco, nós verificamos que o processo educacional não era uma educação somente subjetiva, era uma educação assistencial, ou seja, de forma de assistência, o Estado não se responsabilizava. Hoje não, hoje nós já vemos que a educação é um direito de todos e dever do Estado, ou seja, o Estado hoje é responsável por esse processo educacional. E hoje nós temos um compromisso com esse desenvolvimento global do sujeito, e antigamente não era assim. Se nós olharmos, por exemplo, essa pedagogia tradicional, a preocupação era, vamos dar o conhecimento básico ali da leitura. Era essa a preocupação lá na pedagogia tradicional. Claro que nós tínhamos uma vertente de autoritarismo, claro que nós tínhamos uma vertente ali que o aluno não era o centro do processo pedagógico igual hoje. Mas se nós olharmos 1930, 1920, com o movimento da escola nova, o movimento da escola novista, ou escola não diretiva, como as provas podem chamar, em 1920, 1930, a preocupação era, vamos ter uma escola democrática, porque até então não era.
Vamos preocupar com a vertente de cidadania. Vamos combater o analfabetismo, porque na época de 1920, 1930, o analfabetismo batia na casa de 80%. Então, imagina, gente, o nosso processo educacional, enquanto educação, está gatinhando. Em 1920, nós tínhamos 80% da população analfabeta. Então, olhem só. Então, realmente, era muito grande a taxa de analfabetismo. Então, em 1920 e 1930, a preocupação era com a vertente de cidadania. Quando entra na época da ditadura, nós deixamos essa parte de cidadania de lado e vamos somente para o mercado de trabalho. Então, quando nós entramos numa época de ditadura militar, nós temos até conceituado, né, como pedagogia tecnicista, porque era uma educação voltada para o ensino técnico, formar mão de obra, né? Então, assim, nós queríamos formar mão de obra para o mercado de trabalho lá na ditadura militar. Daí surge a figura de Paulo Freire com a pedagogia. Qual pedagogia de Paulo Freire, vocês lembram? Pedagogia libertadora, que ele veio falando da pedagogia para libertar as mentes, né? Ele falava da pedagogia da autonomia, que a escola tinha que trazer um processo educacional como um todo, um processo educacional que trouxesse reflexões para esse sujeito. Mas se nós olharmos a pedagogia libertadora também de Paulo Freire, que pegou nessa pedagogia libertadora, hoje aparece nas provas também, que é a pedagogia de Paulo Freire, tinha uma preocupação em trazer esses aspectos sociais, trazer esses aspectos de democracia, de reflexão que nós vivemos em uma sociedade capitalista, e muitas vezes a sociedade capitalista pode ter uma parte opressora, né? Era isso que Paulo Freire traria. Mas não havia uma preocupação nessas épocas, né, nesses contextos, com o desenvolvimento global do sujeito. Então, por isso que nós falamos que hoje nós estamos em uma pedagogia histórico-crítica, porque nós olhamos criticamente a história da educação, nós pegamos esses conteúdos e verificamos, tá, o que é importante, o que é significativo, porque nós não vamos falar assim, vamos começar do zero em 1988 com a Constituição Federal. Não, nós falamos assim, tá, há uma história educacional, nós verificamos que certos momentos a educação focou, deu mais ênfase em algum aspecto, só que a gente tem que olhar a educação em sua globalidade. Então, de que forma que nós vamos fazer esse processo educacional? Então, foi isso que trouxe em 1988 e com a vinda dessa pedagogia histórico-crítica ou crítica social dos conteúdos, que é a mesma coisa, tá? A prova não pode diferenciar para vocês. Seria isso, esse aspecto do desenvolvimento integral, essa preocupação dessa pedagogia do acolhimento, essa pedagogia do afeto, onde nós não queremos deixar ninguém para trás no processo educacional, todos os sujeitos importam dentro desse processo, onde nós vamos ter que realmente nos preocupar com todos. Então, nós vamos ter a pedagogia do acolhimento, a pedagogia do afeto, com a preocupação desse desenvolvimento integral. Não é focar no mercado de trabalho, não é só focar no aspecto social, e sim nesse desenvolvimento global do sujeito, tá? Para isso aconteça, nós vamos ter a educação básica. A educação básica traduz o básico para o sujeito viver com dignidade. Entende que sem esse básico, o sujeito não consegue nem ter nem o básico da sociedade. Então, ele não consegue estar inserido no mercado de trabalho e muito menos usufruir dos bens disponíveis na sociedade. Como primeira etapa dessa educação básica, nós vamos ter a educação infantil. Qual que é a finalidade dessa educação infantil? Primeiramente, a educação infantil, então, ela é considerada a primeira etapa dessa educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, que vai vir complementando também a ação da família e da comunidade. Então, a educação infantil tem como aspecto esse desenvolvimento global do sujeito. Lembrando que, a nível de ensino, dentro da educação infantil, nós não vamos ter componentes curriculares, nós não temos áreas do conhecimento. Então, como que essa criança aprende dentro do ensino da educação infantil? Porque nós sabemos que dentro da educação infantil, o sujeito, ele se desenvolve, tem um cunho pedagógico, né? Claro, tem o cunho pedagógico, não tem apenas brincadeiras no sentido de descontextualizados com o desenvolvimento. Não, nós tem uma intencionalidade educativa dentro da educação infantil. Então, os eixos estruturantes da educação infantil são as interações e as brincadeiras, que têm como objetivo que o sujeito desenvolva sua identidade e autonomia por várias frentes. Então, nós temos, por exemplo, o eu, o outro, o nós. Por quê? A criança, no início da sua pequena idade, ela vai se reconhecer primeiro o eu,
ou seja, enquanto sujeito. Depois ela reconhece que há um outro que tem sentimentos, desejos, pensamentos, emoções, e ela precisa se relacionar com esse outro na creche, na pré-escola, e nesse convívio com o outro, ela entende que tem que compartilhar brinquedos, objetos, porque a criança, quando ela tem 3, 4 anos, aflora o egocentrismo dela, isso quem diz é Piaget. Então a criança ela é egocêntrica, ela acha que o mundo gira em torno dela, então ela se entende como sujeito e acha que todo mundo gira em torno dela. Então ela entende o outro. Olha lá o campo de experiência, o eu. Depois ela entende que há um outro que tem emoções, sentimentos, pensamentos, que vai ter que compartilhar brinquedos, que nós vamos ter que refletir sobre essas relações, e daí ela conhece, então, o eu, o outro e o nós. Ou seja, estamos em um contato social onde nós vamos precisar refletir sobre esse desenvolvimento. Então, nós vamos ter os campos de experiências alinhado à experimentação desse sujeito, onde ele vai ter corpos, gestos e movimentos, por exemplo. Então, a criança vai ser estimulada ali na vertente do desenvolvimento, na vertente de realmente correr, pular com o pé só, pular com os dois, conhecer também seus limites corporais. Esse é um dos objetivos também da educação infantil, tá? Então, quando a criança ela chega, né, ela deixa a educação infantil, ela sai desses campos de experiência, que são campos de experimentações, e entra nos componentes curriculares, nas áreas do conhecimento do ensino fundamental. Hoje nós sabemos, e está muito claro, tá, para fins de prova também, claro, perguntam muito isso, onde que acontece o processo de alfabetização. Gente, a alfabetização só acontece no ensino fundamental, tá? Tomem cuidado com isso. A alfabetização só acontece no ensino fundamental. Tomem cuidado com isso, tá? Então, a alfabetização acontece nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Quem que diz isso? A Base Nacional Comum Curricular. Tá? A Base Nacional Comum Curricular diz que o processo de alfabetização vai acontecer nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, nos 2 primeiros anos, a criança ela é alfabetizada. No 3º ano do ensino fundamental, nós começamos ali a produção de pequenos textos, né? Interpretações de pequenos textos, construções de pequenos textos, identificação de figuras, na vertente de reconhecimento também de charges e por aí vai, na produção de pequenos textos. Tá? Então, quais são os objetivos do ensino fundamental? Logo de cara, nós já temos que saber, então, que todo o ensino fundamental é obrigatório. O ensino fundamental tem duração de 9 anos. Ele é gratuito na escola pública e inicia-se aos 6 anos de idade. E nós queremos que esse sujeito que está dentro do ensino fundamental, ele conclua com quantos anos, gente? Aos 14 anos. Isso quem diz? As diretrizes curriculares nacionais. Então, nós queremos que o sujeito entre aos 6 anos no ensino fundamental e consiga concluir sem distorções de idade, série e ano. E o que seria isso? Que o sujeito não reprove, não haja evasão, que não haja ali algum motivo que impeça esse sujeito de concluir o ensino fundamental na idade própria. Tá? Então, ele ingressaria o ensino fundamental aos 6 anos e deixaria esse ensino fundamental aos 14 anos. E qual seria um motivo, por exemplo, de distorções de idade, série e ano que as diretrizes curriculares falam para nós? Uma questão de deficiência limitadora. Esse conceito quem traz são as diretrizes, né? Não sou eu. Eles falam muito claro que uma deficiência limitadora pode ocasionar, sim, uma distorção de idade, série e ano, porque muitas vezes essa criança que possui deficiência, que tem deficiência, vai ali, muitas vezes, precisar de um tempo maior para conseguir aprender determinado conteúdo, por exemplo. Ou a criança que tem transtorno, dificuldade de aprendizagem, por aí vai. A criança que está com... O adolescente, né, que está cumprindo, por exemplo, medida socioeducativa, ato de internação numa fundação casa e por aí vai. Isso vai atrasar o percurso escolar desse sujeito também, mas nós queremos que o sujeito, em tese, ingresse a pré-escola aos 4 anos, aos 6 anos ela vai para o ensino fundamental, ela conclua o ensino fundamental aos 14 e aos 15 ela já ingresse ao ensino médio e conclua com 17, onde o ensino médio vai ter duração mínima de 3 anos, então ela entra com 15, 16, 17 anos, ela acaba a educação básica obrigatória. São vários os fatores que esse sujeito pode não concluir nessa idade ali esperada, pode acontecer, mas nós vamos fazer de tudo para que esse sujeito consiga concluir, tá? Mas em tese, a legislação que traz o pleno, efetivo desenvolvimento, a plena capacidade de aprendizagem. Isso quer dizer que esse sujeito não é passar por passar, né? Nós temos que ter um cuidado para ver se esse sujeito está efetivamente aprendendo aquilo, né?
isso eu até abro aqui um parênteses, que agora eu lembrei e eu acho muito interessante para a nossa prova, é que as diretrizes curriculares falam das pessoas que possuem deficiência limitadora, que são as pessoas com deficiência, eles falam que essas pessoas têm que ter plena participação. O que seria isso, essa plena participação? É que não é chegar lá dentro de uma sala de aula e dar um desenho para a criança pintar enquanto você está ensinando as outras pessoas. Não, elas têm que participar ativamente, e é essa fala que eles falam, né? Tem que participar ativamente do processo pedagógico, estava tentando lembrar. É isso que fala. Então, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Então, o ensino fundamental, ele tem duração de 9 anos, ele vai ser gratuito na escola pública, ele inicia-se aos 6 anos da idade, e nós queremos que esse sujeito conclua com 14 anos. Ah, e se o sujeito não concluir com 14 anos? Com 15 anos, ele poderia fazer a EJA do ensino fundamental. Tá, outra informação para vocês. Porque, como eu mencionei, dentro da educação básica, a educação básica vai de 4 a 17 anos, que abarca a pré-escola, ensino fundamental de 9 anos e o ensino médio. O sujeito concluiria o ensino fundamental na idade regular com 14 anos e concluiria o ensino médio com 17. Mas pode ser que esse sujeito não conclua na idade própria. E esse sujeito que não conclui na idade própria tem direito ao quê, pessoal? Olha só, pergunta de prova. Esse sujeito que não conclui na idade própria vai ter direito à EJA, a educação de jovens e adultos. A EJA do ensino fundamental, o sujeito pode fazer aos 15 anos. Sim, um ano após a idade regular, que ele concluiria com 14, se está com 15 anos e não concluiu o ensino fundamental ainda, em tese ele poderia fazer a EJA do ensino fundamental. O ensino médio conclui com 17 anos. Se o sujeito completou 18 e ainda não concluiu o ensino médio, ele pode fazer a EJA do ensino médio, tá? Tomem cuidado, gente, não existe EJA do ensino da educação infantil, não existe EJA da pré-escola. Por quê? Porque na pré-escola não há reprova, não há retenção. Nós só acompanhamos o critério biológico, nós verificamos o grau de desenvolvimento biológico daquele sujeito e tudo nós vamos registrando nas fichas, nos pareceres e nos portfólios. Então, se o sujeito já passou dessa idade, como que nós vamos avaliar? Nós vamos colocar a EJA da pré-escola? Não faria o mínimo sentido, então tome cuidado. A EJA só existe do ensino fundamental e médio. Daí você pode estar falando, nossa, professor, mas isso é muito fácil, isso eu já sei. Sim, mas às vezes na hora da prova, o que a prova coloca para nós? Pode colocar assim, pessoal, olha só. Deixa eu pensar aqui. Um exemplo que eu vi na prova esses dias, 2023. Caiu falando que a EJA, enquanto modalidade, até então estava certa, a EJA enquanto modalidade, porque a EJA realmente é uma modalidade, daí falava assim, que a EJA acontece dentro de toda a educação básica obrigatória. EPA, educação básica obrigatória, abarca também pré-escola. Não existe EJA de pré-escola afirmativa errada. Olha só. Então, vocês têm que tomar cuidado com essas perguntas em prova, porque parece que a gente sabe, chega lá na hora da prova, eles colocam alguma coisa para derrubar vocês. Tá? Então, a EJA é uma modalidade, porém não existe, a EJA não abarca toda a educação básica obrigatória, abarca somente o ensino fundamental de 9 anos e o ensino médio, combinado? Então, esse ensino fundamental, ele é obrigatório, ele tem duração de 9 anos, quando o sujeito adentra esse ensino fundamental, nós abandonamos os campos de experiência e dentro do ensino fundamental nós vamos ensinar por meio de áreas do conhecimento, nós vamos ensinar por intermédio de componentes curriculares que abarcam essas áreas do conhecimento. E esse ensino fundamental é gratuito na escola pública, ele inicia-se aos 6 anos de idade e tem por formação, por objeto, a formação básica do cidadão, que é esse desenvolvimento integral. Primeiro, nós queremos que o sujeito, dentro do ensino fundamental de 9 anos, tenha o desenvolvimento da capacidade de aprender esse conhecimento sistematizado e tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, que esse sujeito consiga ler tudo, tem um pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, que ele consiga compreender também o ambiente natural e social em que vive, tá? Do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que se fundamenta a sociedade, que esse sujeito tenha o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, pleno desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Nós queremos, claro, então, que esse sujeito conheça a vertente social, do sistema político, do legislativo, executivo e judiciário, que ele consiga compreender como se faz a sociedade, a vertente até de uma vertente empática, de como viver em harmonia, os laços de solidariedade humana,
o fortalecimento dos vínculos da família, questões de empatia, dos laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, todos esses são objetivos que nós queremos enquanto sociedade e enquanto ensino fundamental de 9 anos. Tá? Então, nós queremos esses desenvolvimentos. Se tratando de base nacional comum curricular, o que eu tenho para falar para vocês da vertente de currículo e base nacional comum curricular? Primeira afirmação que pode vir na prova e nós temos que tomar cuidado. Olha só, pode falar na prova para nós que a BNCC é o currículo. Não é. Mentira. Se perguntar na prova, a base nacional comum curricular é o currículo? Não é. Errado. Se tiver uma afirmativa falando que é, não marque, porque é errado. A Base Nacional Comum Curricular, o que é? É uma referência nacional. Traz a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, não é o currículo. Ela traz conteúdos e aprendizagens essenciais que todos os alunos têm que aprender dentro da educação básica. Ela não é o currículo, ela é uma referência para a criação dos currículos. Ela traz subsídios. A BNCC é normativo, ela traz essas aprendizagens essenciais. Ela vem no sentido de criar políticas públicas para superar a fragmentação curricular e para superar a fragmentação curricular e vem num viés de política pública, no sentido de dar condições para todos os municípios e estados, por mais pequeno, não importa a capacidade de recurso, que ele já tenha um currículo estruturado para que todos os sujeitos aprendam de forma básica, no sentido de aprendizagens essenciais. Lembrando que essa BNCC tem uma parte que nós chamamos de que vem já na base, expondo o que tem que fazer. Então, por exemplo, na educação infantil. Paloma, pessoal, falaram que a imagem tá ruim. Para a imagem melhorar, é importante que todos vocês façam isso, tá? Cliquem no meio da tela, vai aparecer 3 pontinhos ou uma ferramenta de configuração no canto superior direito. Todos façam isso, pessoal, porque, professor, tá dando para ver. Sim, tá dando para ver, mas quando você faz isso, melhora a qualidade. Então, você vai clicar no meio da tela, vai aparecer 3 pontinhos ou uma ferramenta de configuração. Você vai clicar ali, daí vai aparecer várias opções. Você vai em qualidade, avançada, 720p, que a imagem ficará perfeita. Acabei de fazer no meu e realmente a resolução melhora muito. Tudo bem? Clica no meio da tela, 3 pontinhos ou uma ferramenta de configuração. Você vai clicar, vai aparecer várias opções. Você vai em qualidade, avançada, 720p. Tudo bem? Então, assim, pessoal, quando a gente pensa em Base Nacional Comum Curricular, ela traz esses subsídios para a criação dos currículos. Então, a BNCC não é o currículo, ela traz subsídios para a criação desses currículos, tá? Quando se trata de educação infantil, nós sabemos, então, que não há essas áreas do conhecimento. O que nós vamos ter na educação infantil são campos de experiência, que são campos de experimentação. Então, em tese, esse sujeito vai passar por várias experiências por meio dos eixos estruturantes, que são as interações e as brincadeiras, onde ela vai construindo sua identidade e autonomia. Tá? Dentro da educação infantil e dentro de toda a educação básica, nós vamos ter a indissociabilidade entre o educar e o cuidar. Tá? Então, o cuidar e o educar são, dentro de toda a educação básica, nós temos que ter essa preocupação do cuidar e do educar, tá? Porque não somente na educação infantil, mas em toda a educação básica. Porque se não fosse assim, eu costumo falar, né? Se não fosse assim, nós não estaríamos preocupados com aquele adolescente que mata a aula. Nós temos que ligar para o conselho, nós temos que ligar para os pais, nós temos que ir atrás desse aluno, porque esse aluno vai estar na escola. Então, nós temos uma preocupação. E nós vamos ter uma preocupação também com o desenvolvimento global do sujeito, porque nós já vimos que a educação infantil tem essa preocupação, assim como toda a educação básica. Tá? Então, na educação infantil, nós vamos ter os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Esses direitos de aprendizagem que estão estruturados dentro da BNCC está somente para a educação infantil. Nós já vamos falar sobre eles, porque dispõe ali dentro da base. E nós vamos ter também os campos de experiência, tá? Olha só. Quais são os direitos de aprendizagem segundo a Base Nacional Comum Curricular? Então, segundo a Base Nacional Comum Curricular, nós vamos ter esses 6 direitos de aprendizagem, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. São esses 6 direitos de aprendizagem. Vocês têm que saber isso para a prova, porque se perguntar quais são os 6 direitos de aprendizagem, eles vão colocar coisas absurdas ali para confundir vocês. E vão ser esses 6, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e
conhecer-se. Então, como eu mencionei, dentro da educação infantil, nós não vamos ter as áreas do conhecimento, nós não vamos ter componentes curriculares. Os sujeitos vão aprender por meio dos eixos estruturantes, que são as interações e as brincadeiras, onde vai permear todos os campos de experiência. Então, a primeira experiência, o eu, o outro, o nós. O segundo campo, corpos, gestos e movimentos. Terceiro, escuta, fala, pensamento e imaginação. Todos os anos, pessoal, as crianças vão perpassar todos esses campos de experiência. Então, por exemplo, em uma semana ela pode participar de si ou outro nós. Cada estabelecimento de ensino vai dispor de alguma forma, mas seria basicamente isso. Então, não adianta vocês pensarem assim, são 5 anos. São 5 anos. Cada ano vai ficar em um campo de experiência. Então, tipo, só num ano vai ficar no eu, o outro, nós. Daí no outro seria corpo, gesto e movimento. Não é assim. Nos 5 anos, tá? Para quem nunca trabalhou em educação infantil e tudo mais, não é um ano de cada campo de experiência, tá? Todo ano vão ter esses 5 campos de experiência para trabalhar, porque nós vamos trabalhar de forma progressiva, contínua. O currículo ele é processual, isso quer dizer que nós não vamos trabalhar em um ano, pronto, eu, outro, nós. Só eu, outro, nós. E acabou. Não. Nós vamos trabalhar todo ano esses 5 campos de experiência dentro da educação infantil, que é o eu, outro, nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses são os campos de experiência, tá? Então, esses campos de experiência são dentro da educação infantil. Quando o sujeito entra no ensino fundamental, o que vai acontecer? Nós abandonamos, então, esses campos de experiência e o sujeito vão ser incluídos nas áreas do conhecimento, né? Vão entrar ali nas áreas do conhecimento e nos componentes curriculares, onde nós vamos ter essas áreas do conhecimento que eu vou falar aqui para vocês. Tomem cuidado, porque a prova pode colocar para nós, e está colocando agora em 2023, já vi umas 3 bancas colocando isso agora em 2023, então isso é muito importante, falando que o ensino religioso, olha só, a pegadinha, falando que o ensino religioso para nós, o ensino religioso é uma área do conhecimento. Gente, olha aí a estrutura da BNCC. O ensino religioso não é uma área do conhecimento dentro, na verdade, o ensino religioso não é uma área do conhecimento dentro de linguagem e ciências humanas. O ensino religioso é uma área do conhecimento próprio. Então, nós vamos ter a área do conhecimento ensino religioso, do componente curricular de ensino religioso. O ensino religioso não está dentro da área de linguagens e muito menos dentro da área de ciências humanas. E muita gente está confundindo, falando que o ensino religioso está dentro de humanas, e não está, porque a BNCC traz essa estrutura. Tá? Então, a estrutura do currículo do ensino fundamental traz essas áreas do conhecimento, que vamos ter, por exemplo, a primeira área do conhecimento, linguagens e suas tecnologias. Então, lá na área de linguagens, nós vamos ter o quê? Os componentes curriculares. Então, nós vamos trabalhar a língua portuguesa, né? Já sabendo que a língua portuguesa, nos 2 primeiros anos, nós vamos ter como foco a alfabetização. No terceiro ano, nós vamos ter ali a produção de pequenos textos. Nós vamos ter também a arte. A arte vai se dividir, a arte, né? Não é mais artes, é arte. A arte se divide entre artes visuais, teatro, música e artes, tá? Então, a arte, ela se divide nesses 4 eixos de ensino, que é estruturante da arte, né? Tá? São esses 4. Nós vamos ter também a educação física. Sim, a educação física está dentro da área de conhecimento de linguagens, e a língua inglesa. Tomem cuidado com a língua inglesa, porque o que vocês têm que saber? A língua inglesa está dentro da estrutura do currículo do ensino fundamental, porém, entretudo, todavia, ela só é obrigatória no ensino fundamental das séries finais. Então, os 5 primeiros anos do ensino fundamental não é obrigatório ter a língua estrangeira, apenas a partir do 6º ano do ensino fundamental. Tomem cuidado com isso. Ciências humanas. Então, como eu mencionei, na área de ciências humanas, ali para o ensino fundamental, nós vamos ter história e geografia, onde o ensino religioso não faz parte da área de ciências humanas. Tomem cuidado. Já para matemática, pessoal, já eu estou terminando o aulão, tá? Já estou quase terminando, estou no último slide, na verdade, tá bom? Olha só, a área de matemática e suas tecnologias, nós vamos ter a matemática. E na área de ciências da natureza, nós vamos ter a
ciências. Já no ensino religioso, nós temos que tomar cuidado. Olhem só, na área de ensino religioso, nós vamos ter o componente curricular, então, só de ensino religioso, e uma coisa nós vamos ter que tomar cuidado, tá? Olha só o que nós vamos ter que tomar cuidado. O ensino religioso é um componente curricular obrigatório, isso. O ensino religioso é um componente curricular obrigatório, só que a matrícula dele é facultativa. Tá? Então tomem cuidado, porque daí podem perguntar na prova se o ensino religioso é um componente facultativo. Não. O ensino religioso é um componente curricular obrigatório, ou seja, tem que ter a oferta. Agora, se o aluno vai cursar, daí já é outro 500, porque ele é facultativo, ele vai se matricular se caso ele quiser. Tudo bem? Pessoal, então seria isso, né? O nosso aulão. Gostaria de saber se ficou alguma dúvida. Pessoal, esse é um aulão inaugural. É uma aula de fundamentos, na verdade, né? Porque é o básico. Realmente, claro que são muitos assuntos, né, que são básicos para vocês saberem no concurso, mas eu trouxe aqui tendo em vista o edital de vocês, tá? A gente tem muitas turmas em lançamento para essa semana, tá? E fica aí o convite para estar realizando o curso conosco. Nosso curso é composto por aulas ao vivo que ficam gravadas. Nós também disponibilizamos muito material na modalidade gravada para vocês poderem assistir e ir complementando os estudos. Nós temos muitas questões simuladas que é feito dentro do curso, nós não vendemos de forma separada o simulado para vocês. Tá? Peço que vocês entrem em contato no WhatsApp do curso para que eles te passem toda a proposta do que vai abranger. Tá? Nós temos cursos que abrangemos 100% do edital para os cargos com formação em pedagogia. Ah, professor, minha formação é pedagogia, abrangemos 100%. Eu sou professor de matemática, não tem curso para mim? Nós temos, só que a abrangência daí é parcial. Vocês precisam entrar em contato no WhatsApp com a nossa secretaria, que eles te passam a proposta do curso e o valor, a duração, tá? Já te falo que a duração do seu curso vai até a data da sua prova, então a prova vai no domingo, até sexta-feira à noite você tem um acompanhamento ali, as aulas. Você tem acesso aos materiais até uma semana após a prova. Tudo que acontece na aula ao vivo, por exemplo, essa é uma aula ao vivo, fica gravado, vocês podem rever quantas vezes for necessário. Nós conseguimos atender até aquele aluno que tem só 1, 2 horas por dia, né? A maioria dos nossos alunos são mulheres, trabalha o dia todo, tem casa, marido, filho, então não dispõe de muito tempo para estudos. Então, esses alunos, eles conseguem estudar por aulas resumos. Assim como se, professor, eu estou desempregado esse ano, não estou na escola, eu tenho disposição ali para estudar 4, 5 horas por dia. O curso vai conseguir me dar o suporte nesse sentido? Vai, porque nós temos muitas aulas que nós liberamos na modalidade gravada. Por que isso? Nós temos um banco de aulas, né? Então, quando vocês entram no curso, nós já conseguimos liberar ali 60%, 70% do seu edital, para vocês já conseguirem ir vendo. As nossas aulas ao vivo são resumidas, então você consegue assistir somente pela aula ao vivo. Mas você fala assim, não, professor, eu tenho um tempo, eu vou assistir as gravações. Claro, que daí é um modo mais intensificado, mas você vai conseguindo no seu tempo. Ou se não, você vai assistir a aula ao vivo. Nós fazemos muitos simulados no curso, né? Aí você identifica, nossa, professor, eu tenho dificuldade em instâncias colegiadas dentro da gestão democrática. Tem aula sobre isso? Tem. Tá lá no Google Sala de Aula. Então eu vou assistir porque eu sei o conceito, mas chega na hora eu fiz algum simulado, nossa, me deu dificuldade nisso aqui, eu vou lá e assisto essa aula. Então também tem essa flexibilidade. Vocês têm suporte com dúvidas, suporte pedagógico, então não é um curso gravado que você não vai ter nenhum suporte. Não, você vai ter um suporte, porque nós vamos estar ali para te auxiliar na sua aprovação. Tudo bem? Pessoal, então seria isso. O nosso curso também não tem um valor muito caro, claro que vocês precisam constar na secretaria. Eu não estou com a proposta da turma de vocês aqui agora, mas no WhatsApp ali, eles te passam, né, a informação com a coordenação do curso ali, com a secretaria. Onde eles te passam já a carga horária, o que vai abranger, o que não vai, e já te passam também o preço. Mas o nosso curso hoje está no valor máximo de R$ 360, e esse valor já é à vista, né? Com 20% de desconto, 360, esse é o valor máximo, lembrando, o seu curso pode custar 299, 320, depende da sua proposta. O que
o que vai abranger ali dentro do seu curso. Então, o valor máximo 360, isso no valor à vista, já aplicado os 20% de desconto, 360. Ou você pode parcelar em 12 vezes de R$ 37,90. Esses são os valores máximos, tá? Aplicados dentro do curso nessa semana promocional, tá? Pessoal, então fica aí o convite para realizar o curso conosco. Nosso curso é de qualidade. Vocês têm direito também a muita correção de simulado dentro do curso, então nós não vendemos isso à parte, né? Porque muitos cursos às vezes fazem assim: ah, não te dão suporte, joga só gravações, não te dá questões, você não tem auxílio nenhum, e nós já te damos esse suporte. Ah, professor, vocês também podem falar assim: professor, eu tenho dificuldade em determinado conteúdo. Projeto político-pedagógico, regimento escolar. Você pode me explicar ou trazer isso na próxima aula? A gente traz. Então, vocês têm esse contato, né? E vocês podem dispor disso dentro do curso sem pagar nada a mais. Tá bom, pessoal? Fica aí o convite para estar realizando o curso conosco. Nosso curso é de extrema qualidade, tenho certeza que ele vai te auxiliar nesse momento de aprovação. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E é isso. E até mais, tá? Quem for adquirir o curso, nos vemos aí na quarta-feira. E na quarta-feira, essa semana, na verdade, né, que precisa verificar ali com a secretaria quando que vai começar, se vai ser essa semana mesmo. Mas fica aí o convite. Nosso curso ele é completo. Espero que vocês tenham gostado do aulão, tá? Quem for adquirir o curso, nos vemos aí no curso VIP, porque eu vou ser o coordenador do curso de vocês, eu sou o professor da disciplina de conhecimentos pedagógicos. E quem por acaso, Ventura, não for adquirir o curso, fica aí muito obrigado e até as próximas oportunidades, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de todos e boa noite, tá? Tá encerrando a live. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaram do aulão? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, hein? Bom, gente, o nosso curso preparatório ali, com a abordagem dos conhecimentos de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática também, conhecimentos pedagógicos, legislação ali, com abordagem de até 100% de acordo com o seu cargo, o nosso curso ele está saindo ali por 12 vezes de R$ 39,90 ou à vista com 20% de desconto por R$ 380. Isso mesmo, vocês vão estar pagando ali menos de R$ 50 por mês para ter chances de passar em um concurso público que pode mudar a vida da sua família, a sua vida, garantir ali uma estabilidade financeira passando em um concurso público, não é mesmo? O nosso curso ele vai ser realmente completo, todo de acordo com o seu edital. Nós fornecemos, né, ali os material em PDF, vocês têm aulas ao vivo que vocês conseguem tirar todas as suas dúvidas ali com os professores também. E caso não consiga assistir no ao vivo, a aula fica gravada e você pode mandar mensagem para nós, na equipe pedagógica, que nós passamos né, ali as dúvidas para os professores. Bom, gente, o nosso curso, vocês têm aulas ao vivo, né, até um dia antes da prova, e após fica liberado todo o conteúdo para vocês até 2 semanas após a data da prova. Então, até 2 semanas após a data da prova, você consegue estar acessando esse conteúdo, assistindo novamente as aulas, salvando os materiais também, tá bom, prof? O nosso curso, ele é um curso super completo realmente. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e deixa aquele like, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Não esqueçam de mandar mensagem pra gente ali na secretaria. Até mais. Tchau, tchau.